Bom dia, jovens livres. Escola Bíblica Dominical, dia 14 de abril de 2024. Texto de 1 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 7. O tema de hoje é a santidade no casamento. Leiamos o texto. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que Deus nos abençoe pela sua palavra vida. Oremos. Querido e santo Deus, graças te damos, porque o Senhor nos abençoou e tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Graças te damos pela oportunidade que temos de mais uma vez abrir tua palavra e ouvir-lhe os ensinamentos. Sê gracioso para conosco. Dá-nos a iluminação do teu Espírito, a compreensão e a aplicação, para que alcancemos corações sábios diante do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o casamento está presente em todas as sociedades. A antropologia cultural divide as sociedades em sociedades simples e sociedades complexas. O que seria sociedade simples? Aquelas cuja estrutura social é bem simples. São as sociedades que às vezes nós chamamos de primitivas, tribais, onde não tem nenhuma sofisticação na estrutura social daquela sociedade. As sociedades complexas, como as modernas sociedades ocidentais, nas grandes cidades, nos grandes aglomerados urbanos, aonde há uma organização social muito mais complexa, mais estruturada, onde existe um Estado organizado com um aparelho jurídico, um aparelho social, um aparelho político destinado à proteção dos cidadãos. Entretanto, o casamento está presente nas sociedades, por mais simples que sejam.
mesmo que não seja um casamento como nós concebemos, cheio de obrigações, resguardado por leis, quando acontece a ruptura do casamento, há direitos de ambos os lados que devem ser obedecidos. Mas nessa sociedade simples, a ideia está lá: homem, mulher, filhos. Homem que se junta com a mulher, com ela tem filhos e criam seus filhos. Então, a ideia está presente. E isso em todas as épocas e em todos os lugares. A pergunta que nós devemos fazer é: por quê? Por que casamento está presente, mesmo em sociedades tão simples, uma sociedade tribal que vive isolada no meio de uma grande floresta, mas vai estar presente o casamento. E também está presente nas sociedades mais complexas que existem, mesmo que haja distorções, mas o casamento está lá. A resposta é porque o casamento é uma criação de Deus. O Senhor, quando criou todas as coisas e criou o homem, criou a mulher, ele estabeleceu alguns mandatos que os teólogos chamam de mandatos criacionais. E todas as culturas, esses mandatos criacionais estão presentes. São 3 mandatos. O mandato cultural, que é a transformação do meio através do trabalho. Deus determinou ao homem, quando o criou, que ele dominasse, isso está lá em Gênesis 1:26, dominasse sobre a criação, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre tudo que rasteja. Dominar, ou seja, o homem fosse o administrador. E ele faz isso através do trabalho. Ele modifica o meio. O mandato cultural, então, está presente em todas as sociedades, em todas as épocas. O trabalho está presente em todas as culturas, independente do tempo e do lugar. O segundo mandato é o mandato social. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei toda a terra. A procriação, isso se dá através do casamento, e esse mandato social está presente também, como já dissemos, em todas as culturas, desde as sociedades mais simples até as mais complexas. E o terceiro mandato é o mandato espiritual. Deus criou todas as coisas em 6 dias, e o 7º dia ele descansou. E ali, ao descansar, ele estabeleceu um dia separado. O texto da palavra do Senhor, capítulo 2 de Gênesis, verso 3, diz o seguinte: e abençoou Deus o dia 7º e o santificou. Significa que ele separou esse dia, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizeram. E por que Deus separou esse dia? Para que fosse um dia especial. E mais tarde ele estabelece para Israel o sábado. E o sábado deveria ser um dia especial, o dia da cessação do trabalho. Cessar toda a obra servil, um dia para estar mais em contato com o Senhor. E o sábado permanece estabelecido até a ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscita no primeiro dia da semana, esse dia passa a ser, então, o dia especial aonde o povo de Deus tem um dia
totalmente reservado ao Senhor. Não que os outros dias não sejam dia de servir ao Senhor, mas o dia do Senhor é um dia especial, é um dia reservado. Esse é um mandato cultural. E ele é um mandato espiritual, desculpa. E esse mandato espiritual está presente em todas as culturas, mesmo aquelas que não conhecem o Deus vivo e verdadeiro. Mas eles têm ali uma noção de divindade. E eles guardam essa noção de divindade mantendo o contato com o ser que eles adoram, o ídolo, o Deus que aquela sociedade tem. E eles têm lá suas formas de culto, eles têm lá seus dias também reservados para isso. E o que é isso? Essa noção de um ser superior que existe no coração do homem, mesmo nas sociedades mais simples, mais primitivas. Isso é porque Deus plantou a noção de que existe um ser superior. Então esses mandatos criacionais, eles estão presentes. O que nos interessa aqui hoje é um mandato social, que é o casamento. E antes de nós entrarmos no texto de 1 Pedro, que foi o texto lido para se falar da santidade do casamento, eu gostaria de verificar com você algumas coisas sobre casamento. E pediria que você abrisse a Escritura no capítulo 2 de Gênesis, onde nós faremos a leitura a partir do verso 18 e vamos verificar aqui algumas coisas sobre a instituição do casamento, como Deus estabeleceu. E por que o casamento está presente? Porque Deus criou o casamento, estabeleceu a forma como o casamento deve ser feito. Então, abra comigo e vamos ler o texto. Capítulo 2 de Gênesis, a partir do verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos acompanhar. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Você pode pensar, mas a essa altura Deus não já havia criado homem e mulher? Lá no capítulo 1 diz isso, que ele criou o homem e mulher e disse: sede fecundos, cresceis e multiplicais e enchei toda a terra. Por que agora o texto do capítulo 2 está dizendo que viu Deus que o homem estava só e não era bom que o homem estivesse só? Acontece que às vezes nós lemos essas narrativas dentro de uma visão cronológica, ou seja, de sucessão de eventos. O que na verdade não aconteceu assim. O autor de Gênesis, nós aceitamos que seja Moisés, o autor de Gênesis, ele descreve no capítulo 1 toda a criação, os 7 dias da criação. E para descrever esses 7 dias no conjunto, ele tinha que descrever o 6º dia, que é o dia da criação do homem, e ele já coloca ali também a mulher que foi criada. Agora o capítulo 2, ele passa a detalhar. É como se ele tivesse traçado um perfil no capítulo 1 e agora ele fosse detalhando, colocando os detalhes, adornando aquele capítulo 1 com detalhes esclarecedores. Então, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Isso mostra para nós, primeiro Deus criou o homem, e ele estava só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Dependendo da tradução que você estiver lendo, vai ler uma adjutora que estivesse diante dele. Ou seja, alguém que pudesse dividir com ele
o mandato cultural, o dominar a criação. Alguém que pudesse ajudá-lo nessa tarefa, estivesse junto com ele. Mas alguém que pudesse também, junto com ele, favorecer que fosse cumprido o mandato social. Como é que ele iria crescer, multiplicar, ser fecundo, crescer, multiplicar e encher a terra? Então, ele precisava de uma auxiliadora. Algumas mulheres de ideologia feminista têm um problema com essa palavra auxiliadora. Entretanto, se lê a Escritura, vai verificar que em muitas partes do Antigo Testamento, Deus é chamado de o auxiliador do seu povo, aquele que vem a auxílio do órfão, auxílio da viúva. Então só pode auxiliar quem tem capacidade para isso. Deus criou a mulher, como nós vamos ver aqui, com capacidade para auxiliar, para ser a adjutora, aquela que está ao lado do homem para ajudá-lo nessa tarefa que Deus determinou a ele. Uma auxiliadora idônea. O homem então estava só no meio dos animais. Não havia alguém que correspondesse a ele. Então, uma auxiliadora idônea é uma correspondente. Alguém como ele, com a mesma capacidade, com a mesma inteligência, com a mesma condição de corresponder no diálogo, corresponder nos afetos. Então, entre eles deveria haver o quê? E nós vamos ver que tem que haver comunhão. Uma auxiliadora idônea. Portanto, feministas que têm problema com essa palavra auxiliadora é porque desconhecem o significado bíblico. Não há problema nenhum em ser auxiliador. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Colocar nome sobre os animais é a primeira tarefa descrita aqui como sendo o exercício do mandato cultural, o homem exercendo domínio sobre a criação. Colocar nome sobre os animais mostra a superioridade dele sobre os animais. Então Deus está dando a ele um domínio sobre a criação. Verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava um auxiliador que lhe fosse idôneo. Então não havia até então uma correspondente. Animal nenhum correspondia ao homem. Então, verso 21. O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Alguns querem ver nisso uma narrativa mítica, outros uma narrativa alegórica, uma ilustração. Mas nós temos que entender a literalidade da narrativa. Porque se formos olhar por esse aspecto mítico e alegórico, nós vamos destruir as verdades da Escritura. Qual o problema de Deus colocar o homem para dormir, tirar uma costela do homem e fazer uma mulher? Deus criou todas as coisas.
E criou todas as coisas do nada, e agora ele vai criar a mulher de um material já existente, a partir do homem, para dizer que ela está ligada ao homem. A costela, do lado. Interessante porque rabinos antigos diziam, e eu já disse isso em vários casamentos que eu oficiei, que Deus não criou a mulher da cabeça do homem para ela não dominar sobre ele, mas também não criou dos pés para que não fosse pisada por ele. Criou da costela para estar ao lado dele, sendo amparada, sustentada e perto do coração, amada por ele. Então é lindo. Deus criou, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Imagina você, Adão, despertando do sono e vendo uma mulher na frente dele. Olha a explosão de alegria dele no verso 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ele já assume a autoridade sobre ela aqui quando ele coloca nome. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Olha, a vida dele mudou. Então Deus estabelece como deve ser o casamento. Por isso, deixa o homem, pai e mãe. Você pode pensar, mas ele não tinha pai e mãe para deixar. Mas quando o texto foi escrito, para ser uma norma para o povo de Deus. Então deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher. Essa união, ela é sexual. Para cumprir o mandato social. Sede fecundos, crescei-vos e multiplicais e enchei toda a terra. Se une à sua mulher. Mas essa união não é só sexual. Essa união, ela é emocional. Jesus vai dizer no capítulo 10 de Marcos que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, se referindo ao casamento. Há um vínculo emocional, homem e mulher. E eles passam a viver juntos. E devem permanecer juntos, o final do texto diz, tornando-se os dois uma só carne não pode separar. É o que Deus uniu. Então Deus estabeleceu como deve ser o casamento. Tem que ser homem e mulher. Tem que ser monogâmico, é um homem e uma mulher. Não são dois homens para uma mulher, não é um homem para duas mulheres, mas é um homem e uma mulher. E tem que ser indissolúvel também, porque os dois se tornam uma só carne não se separa. Então nós não podemos falar sobre casamento sem levar em consideração a criação do casamento e a razão pela qual o casamento está presente em todas as culturas. Mesmo culturas hipermodernas, onde as pessoas querem destruir todos os valores, criar novos valores, mas o casamento está presente. E sempre estará, porque foi Deus que criou. Agora sim, podemos entrar no texto de 1 Pedro e falar sobre a santidade do casamento. A carta de 1 Pedro está tratando da questão de santidade. Ele que está escrevendo aqueles irmãos que estavam vivendo sob uma grande pressão, grande perseguição, parte do império, por serem cristãos, e Pedro diz que eles são privilegiados porque carregam em si uma esperança viva.
têm uma esperança que motiva a continuar, independente da situação que estão vivendo, porque eles têm uma herança, e não é uma herança qualquer, é uma herança incorruptível, imarcessível, sem mácula, está guardada no céu. Portanto, precisam viver aqui em santidade, buscando santidade, crescendo em santidade. E Pedro começa a dizer como deve ser isso, como deve expressar essa santidade no meio da sociedade. Não é só quando se reúnem para o culto, mas é no espaço social, e por isso ele fala da santidade em relação à submissão às autoridades constituídas. O cristão deve viver em submissão, já falamos sobre isso. Depois fala da santidade no trabalho, onde os servos que têm senhores até perversos devem também manter-se submissos aos seus senhores. E agora ele volta a sua atenção para o lar. Não é que o lar seja menos importante do que a sociedade lá fora, o governo e o trabalho. Não. O lar é a base de tudo. Mas ele volta a sua atenção para o lar. E especificamente para a relação marido e mulher, para o casamento. E dirige a palavra em primeiro lugar às mulheres. No verso 1, mulheres, sede vós igualmente submissas. Outra palavra que as feministas têm problema com ela é a palavra submissão. Porque acreditam que, e dizem isso, que a Bíblia é machista, e que a Bíblia coloca a mulher numa posição de inferioridade. E quando dizem isso, ignoram os papéis que foram estabelecidos na criação. Deus criou primeiro o homem como cabeça e criou a mulher como auxiliadora, uma auxiliadora idônea, como já dissemos, para ajudá-lo na tarefa que ele sozinho não conseguiria de forma nenhuma dominar sobre a criação e principalmente ter filhos e encher a terra. Agora, o exercício deste papel da mulher junto ao seu marido deve ser em submissão a ele, reconhecendo nele a autoridade de Deus sobre a sua vida. E a autoridade não é aquele que exerce tirania, não é aquele que bate na mesa e diz aqui quem manda sou eu. A autoridade é aquele que cuida, a autoridade é aquele que ama. Deus é autoridade sobre o seu povo e é o maior exemplo. Ama, cuida, protege. Então, quando a mulher entende o seu papel e o homem também entende o seu papel, cumpre o propósito de Deus. Mulheres, sejam submissas ao vosso próprio marido, e Pedro vai dizer qual o propósito principal disso no contexto da sua carta. Haviam mulheres que tinham maridos que não eram crentes. Naquela cultura, na época que Pedro escreveu, quando o marido mudava de religião, a família toda tinha que mudar com ele, a mulher e os filhos tinham que acompanhá-lo. Agora, o inverso não é verdadeiro. O marido era pagão, mas só a esposa converteu ao cristianismo. Isso não faria com que ele mudasse de religião. E essa mulher certamente sofreria agora vivendo com um marido pagão. E como ela deveria proceder? Abandoná-lo por isso? De forma nenhuma. Pedro diz assim:
Para que, ou seja, o propósito dessa submissão da mulher em relação ao marido aqui é um propósito evangelístico, é um propósito de testemunhar Jesus. Observe, para que, se ele ainda não obedece à palavra, ou seja, se ele não é um crente, seja ganho, seja evangelizado, seja alcançado para o Senhor Jesus. Como? Sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Então, essa mulher submissa, sua submissão ao marido é um testemunho vivo, um testemunho encarnado, presente dentro daquele lar que está dividido espiritualmente, porque o marido ainda não é crente. Mas para que ele possa ser alcançado pelo testemunho vivo, encarnado, presente. Quando, verso 2, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, a sua vida aponta para Jesus. Esse marido ia começar a refletir, mesmo a mulher estando sobre opressão dentro de casa, dentro daquele contexto cultural, por ter mudado, digamos assim, de religião, na opinião de um marido pagão, o seu comportamento honesto faria com que ele refletisse, com que ele pensasse: há algo diferente na religião dessa minha mulher. Ela não é rebelde, ela é submissa, está mais submissa do que já foi, do que era um dia. Portanto, é um testemunho vivo. Queridos, e aqui envolvendo agora homens, mulheres, todo crente, o maior testemunho que nós damos não é o testemunho das palavras. Palavras são uma bênção, mas palavras são usadas para abençoar, mas também para amaldiçoar. Palavras são usadas para elogiar, mas também para criticar. Palavras são usadas para trazer cura, mas também para ferir. O maior testemunho que nós, como cristãos, podemos dar em qualquer lugar que nós estivermos é o testemunho vivo. É Jesus Cristo aparecendo na nossa vida. E aqui, como se trata do lar, onde as pessoas que vivem no lar são as pessoas que mais nos conhecem. A nossa esposa, os nossos filhos, são aqueles que mais nos conhecem. A esposa é conhecida pelo marido, o marido é conhecido pela esposa, os filhos são conhecidos pelos pais, os pais conhecem bem os seus filhos, assim como os filhos conhecem os seus pais. Então, dentro do lar, é onde o nosso testemunho tem que falar mais alto. A pessoa pode representar muito bem fora de casa, ser crente na rua, ser crente na igreja, e dentro do lar, ser alguém que não vive os valores cristãos. No lar não tem como ele disfarçar. Fora, ele pode disfarçar em algumas coisas, porque as pessoas fora não nos conhecem muito bem. Mas dentro de casa é diferente. Portanto, a maior responsabilidade que você tem, se você é casado, é viver santidade dentro do lar. Se você é casada, minha irmã, mulheres que estão me ouvindo, é viver santidade
dentro do lar. Porque esse testemunho é poderoso, é transformador. Pedro vai dizer como essas mulheres devem se portar e dizendo em que ela deve dar ênfase. No verso 3 ele diz assim: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Há um grande investimento das mulheres nisso. Sempre havia naquela época. As mulheres que podiam viver assim, estampando uma ostentação na beleza física, faziam e ainda fazem, e hoje em dia muito mais. Porque hoje, além do que Pedro disse aqui, do adorno exterior, aos procedimentos estéticos para retardar o envelhecimento, para dar uma aparência mais jovial. E a questão de Pedro aqui não é criticar isso. Evidentemente, os maridos gostam das suas mulheres bem arrumadas. E a mulher, quando se arruma e se torna bonita para o marido, ela não está cometendo pecado nenhum. O que Pedro está dizendo não é, ele não está criticando isso, mas o que ele quer dizer, onde a ênfase deve ser colocada. Olha o verso 4. Seja, porém, quer dizer, o seu enfeite, o seu adorno, a sua beleza principal, seja o homem interior do coração. Com isso ele quer dizer vida interior. Não adianta ela ser bonita por fora, se ela não tem vida interior. O homem interior do coração. Homem aqui é pessoa, né? O ser humano é homem nesse sentido. Não é homem, sexo masculino, que a mulher tem que ser homem por dentro. Não é nada disso. É um ser humano que tem vida interior, homem interior do coração, unido a um incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Esse homem interior se expressa nisso, desta forma. Essa pessoa, essa vida interior vai se expressar através de um espírito manso e tranquilo. Pode não ter valor diante de muitos homens, mas tem valor diante de Deus. E quando ela procede assim, ela está fazendo aquilo que Jesus ensinou. Mateus 11, 28 a 30, Jesus, uma belíssima passagem, onde Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então ela se adorna por dentro, imitando Jesus Cristo. E ao colocar isso dessa forma, Pedro está voltando lá no verso 21 do capítulo 2, quando ele está dando um exemplo a ser seguido, quando diz assim: portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir seus passos. Então Jesus Cristo é o exemplo para todo cristão, seja ele, seja homem, seja mulher, seja marido, seja esposa, seja servo, seja livre. É Jesus Cristo é o exemplo. Então essa mulher de espírito manso e tranquilo diante de Deus é aquela mulher que espera em Deus. Ela não vai querer transformar o seu marido através de palavras
agressivas, ásperas, dizendo assim, por exemplo, você vai para o inferno se você não se entregar ao Senhor. Isso seria um anti-evangelismo. Não, ela espera em Deus. Enquanto ela espera, ela testemunha sem palavras, sendo submissa ao seu marido e vivendo em espírito manso e tranquilo, esperando no Senhor. Antes de se submeter ao seu marido, ela se submete primeiro ao Senhor e coloca toda a sua esperança no Senhor e vive isso diante de Deus. E aí Pedro cita exemplos do passado, pega lá no Antigo Testamento, e um exemplo muito precioso para o povo judeu. Os judeus tinham Abraão como pai da fé, e sendo assim, ele é o pai da fé para todos os crentes, e a mulher de Abraão, Sara, então, é a mãe. E ele vai pegar justamente o exemplo de Sara para as mulheres, como ele diz assim, verso 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Irmãs que estão me ouvindo, isso não significa que você vai ter que chamar o seu marido de Senhor. Isso não seria apropriado na nossa cultura. Mas na cultura em que Sara viveu, sim. E quando a mulher se dirigia ao marido como sendo o seu Senhor, ela estava fazendo o que Pedro diz aqui no verso 1, sendo submissa ao seu marido. Chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas. Todas então são espiritualmente filhas de Sara. Se Abraão é o pai da fé, e ele o é, como a Bíblia mostra, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Quem vive em submissão a Deus não teme perturbação alguma. Essa mulher, então, mesmo tendo um marido pagão e vivendo esse casamento, opressão dentro do lar, porque ela havia mudado na opinião dele, de religião, estava seguindo Jesus Cristo, mesmo assim ela não temia nenhuma perturbação, porque ela sabia em quem ela confiava. Portanto, irmãs, irmãos, e vou falar para os homens agora. Nós temos aqui os princípios para a santidade dentro do casamento. E os maridos? O verso 7 fala sobre eles, como eles devem ser. Algumas mulheres dizem assim, nossa, mas Pedro gasta 6 versículos chamando a atenção das mulheres e só um para os homens. Mas observe a densidade do versículo 7. Pedro aqui é sucinto nas palavras, mas a sua capacidade de síntese, e é claro, sob a direção do Espírito Santo, está dizendo tudo que um marido precisa ser. Se você é um homem casado, pratique. Se você é um homem solteiro que aspira ao casamento, prepare-se para ser um marido que persegue a excelência, um marido que busca agradar a Deus, vivendo assim. Maridos, vós igualmente, a mesma palavra é usada aqui. Igualmente a quem? Ao modelo. Qual que é o modelo? Está lá no verso 21 do capítulo 2. Cristo deixou o exemplo para seguirdes os seus passos. Então, vivei a vida comum do lar. Primeira coisa que nós temos que ter dentro do lar, no casamento, é comunhão. Comunhão é vida. Há lares
parece um cemitério, um túmulo. Marido por um lado, mulher por outro, vivem com estranhos dentro da mesma casa. Infelizmente, eu já vi isso até mesmo em lares cristãos. E a ênfase está no homem em manter a comunhão da sua casa, viver a vida comum do lar. A responsabilidade recai sobre nós, maridos. Deus vai cobrar isso de nós. E viver esta vida comum do lar com discernimento. Discernindo a capacidade de discernimento que Deus nos deu, ou seja, de entendimento, de fazer uma leitura da nossa esposa, de procurar entendê-la. E ele diz mais: tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Em que sentido a mulher é mais frágil? Fisicamente. E hoje alguns homens estão deixando de ser homens. Isso significa deixando de assumir as responsabilidades de homem, deixando de exercer o papel que Deus lhe designou lá na criação. E ao fazerem isso, ignoram essa fragilidade da mulher, porque quando ele deixa de exercer sua função de homem, ela tem que assumir, para que o lar não esteja acéfalo, sem cabeça. Ela assume uma função que não é dela. E este homem então se acovardou. Ele não é um marido, segundo as Escrituras, ele é um covarde. Ele pode até ser um macho dentro do lar, mas um macho covarde. Um macho que não assume o seu papel e não carrega o seu fardo e acrescenta sobrecarga à sua esposa, que é vaso mais frágil, ignorando a sua fragilidade. Não seja um homem desses. Se você é solteiro, prepare-se para ser um marido de excelência. Um marido que busca excelência. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Então Deus coloca no mesmo patamar homem e mulher. Mesmo patamar. Deus os vê iguais, espiritualmente iguais, herdeiros da mesma graça de vida, embora com papéis diferentes. É isso que muitas pessoas ignoram, dizendo que a Bíblia inferioriza a mulher. Jamais. Jamais. Essa mulher é real, ela tem status real, assim como o homem também é real e tem status real, porque nós, povo de Deus, somos reais. Isso está lá no capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça reeleita, sacerdócio real. E se homens e mulheres são iguais diante de Deus, ela tem status real, assim como o homem também tem, os dois estão no mesmo patamar, herdeiros da mesma graça de vida. E aqui o finalzinho do verso 7 vem algo que muita gente tem ignorado. Tem muito crente que tem ignorado isso. O final do verso 7 diz: para que não se interrompam as vossas orações. Tem muita gente orando e as suas orações não têm chegado a Deus. Por quê? Examine o seu casamento. Será que meu casamento está de acordo com a palavra de Deus? Sendo eu o cabeça, a autoridade sobre a vida da minha esposa e dos meus filhos, eu tenho vivido os princípios da palavra de Deus para o lar? Eu tenho buscado santidade no meu casamento? Não adianta orar
Suas orações não serão atendidas se não consertar o que precisa ser consertado dentro do casamento. E esse lar, vivido dessa forma, onde as mulheres se submetem ao marido não como uma imposição, não como um fardo, um peso, mas voluntariamente entendendo o seu papel. E quando os maridos vivem essa vida comum do lar, tendo discernimento, entendendo a pessoa, a mulher como vaso mais frágil, que ela juntamente com ele é igual diante de Deus, herdeira da mesma graça de vida, não existe um testemunho mais forte para as pessoas que conhecem o nosso lar. São pessoas que, se não servem a Deus, vão querer ter o que nós temos. Você, jovem livre, foi preparado dentro do programa para ser marido que busca excelência. Marido que busca viver os princípios da palavra de Deus dentro da sua casa, na relação com a sua esposa e com seus filhos, para que o seu lar seja uma bênção. É preciso viver desta forma. E você, jovem livre solteiro, que pretende casar e tem orado por isso, buscando de Deus a resposta que o Senhor encaminhe, aquela que será uma bênção na sua vida, e juntos vocês vão cumprir o mandato social. Prepare-se para ser esse tipo de marido. Ore e prepare-se para que o seu casamento seja uma bênção. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela bênção que é o casamento. O Senhor instituiu para nossa felicidade, para nossa alegria, para nossa comunhão. Senhor, obrigado, Senhor, pela família, pelo lar estruturado segundo os princípios da Tua palavra. Aos solteiros, eu clamo ao Senhor que dê esta visão, para que almejem esse tipo de relacionamento, esse tipo de lar. E aos casados, eu clamo ao Senhor que possamos a cada dia olhar para a Tua palavra, examinando o nosso casamento e buscando excelência, buscando melhora, buscando ser aquilo que o Senhor estabeleceu. Abençoe, Senhor, o Teu povo. Ser gracioso para conosco. Senhor, aqueles jovens livres, solteiros, Senhor, encaminha o casamento. Um casamento segundo a Tua vontade. Jovens livres casados, eu clamo ao Senhor para abençoar o lar, para que eles possam ser, dentro do lar, uma testemunha viva do Evangelho. Ser gracioso para com todos nós, em nome e por amor de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito repouse sobre o teu povo, aqui e em toda face da terra, agora e para todo sempre.
Povo de Deus, fique em paz.